Bem, então é isso. Hoje eu vou mostrar como é que se usa o arquivo de configuração do SSH. É um arquivo que ajuda na hora de conectar no servidor via SSH. Então vamos lá. Eu criei aqui uma droplet na DigitalOcean antes, para usar como exemplo. Eu coloquei nessa droplet um acesso com uma chave pública e chave privada. Então, para eu conseguir acessar essa droplet, eu preciso passar essa chave. Senão ele vai me pedir a senha, que eu não sei. Então ficaria assim o acesso. E passar como parâmetro e o caminho da chave. Assim ele me deixa acessar sem pedir senha e com total segurança. O arquivo de configuração do SSH ajuda. Para eu conseguir acessar, eu preciso passar o parâmetro, preciso passar o usuário, preciso passar uma série de informações para conseguir acessar. E com o arquivo de configuração, isso diminui esse trabalho. Vamos lá. Vou criar esse arquivo de configuração, ele se chama config e ele fica dentro da pasta .ssh da home do seu usuário. Então vamos lá. Criei aqui um arquivo config. A estrutura do arquivo é a seguinte. Você vai passar, a primeira linha tem um parâmetro host. Esse parâmetro host nada mais é do que um nickname, um label para o host que você vai acessar. Então vamos lá, vou colocar o nome aqui, DigitalOcean. E dentro desse parâmetro, desse bloco, eu passo as configurações desse acesso, dessa conexão. O primeiro parâmetro é hostname, que é o host real do servidor, que no caso aqui é o IP. A gente pode passar também o usuário, que aqui no caso é root. A gente pode passar a porta que está usando, 22. E a gente pode passar o arquivo, onde encontra o arquivo para o acesso. Qual que é o nome do arquivo? Pronto. Fazendo isso, a única coisa que eu preciso fazer agora para acessar é usar esse apelido que eu dei aqui no começo, na palavra host. Então, se eu vier aqui fazer só isso, ele já vai me logar no servidor sem perguntar nada, sem perguntar senha, sem fazer nenhum questionamento. E isso tudo por conta das configurações que a gente já colocou aqui. Inclusive, se eu tirar o usuário, ele não vai me deixar acessar, ele vai me pedir senha de novo, mas eu posso vir e colocar o usuário que eu quero acessar. Ele entende pelo host. É bem útil, esse arquivo de configuração é bem útil. E outra coisa, ele serve também para outras aplicações que usam SSH, por exemplo o SCP. Tá vendo? Se eu criar um arquivo lá no servidor, eu tirei o usuário, vamos colocar de novo aqui. Se eu criar um arquivo no servidor, vamos lá, criar aqui, ó, touch, aqui não tem um arquivo com o nome de arquivo que eu coloquei. Eu posso usar esse host que eu criei no arquivo de configuração também para o SCP. O SCP é uma aplicação para você fazer cópia entre servidores usando o SSH, usando o protocolo de SSH. Então, essa configuração também serve para SCP. Então, ficaria assim, ó, SCP DigitalOcean. Quando eu quero copiar do servidor para minha máquina, o primeiro parâmetro é o caminho do servidor e o segundo parâmetro é o caminho para minha máquina. Então, é isso aqui, ó. E o segundo parâmetro é onde eu quero copiar, que é no diretório atual, no caso.
também vai funcionar. Se eu vier aqui, ó, o arquivo está aqui. Mesma coisa da minha máquina local para o servidor. Vamos criar um arquivo aqui, ó. Mesma coisa, scp. Opa, aqui é o contrário. Como eu estou mandando a minha máquina local para o servidor, o primeiro parâmetro é o arquivo da minha máquina local e o segundo parâmetro é o caminho do servidor. Nem preciso passar o nome do arquivo que ele já vai criar lá. Então, se eu logar, o arquivo 2 está aí. Totalmente inútil, mas está aí. Ele serve também, essa configuração serve para Git. Então, quando você quiser fazer um clone, um clone de algum repositório Git, em vez de você fazer aquela maluquice de caminho para o Git, aquele puta comando enorme, você faz a mesma coisa. Quer ver? Eu vou criar um repositório aqui no servidor remoto, só para a gente usar de exemplo. Vamos lá, git clone. Funcionou. Com a configuração que eu coloquei de SSH também funciona quando eu for usar o Git para SSH. O Git para HTTP isso já não vai funcionar mais. Ele vai usar outro protocolo e esse arquivo de configuração não funciona. Ele funciona só para o protocolo de SSH. Tem algumas outras configurações também que são bem importantes que dá para usar nesse arquivo. Uma que é bem legal é essa aqui, ó. Client, esse cara aqui, ó. Essa configuração é muito importante. Chama client, que deve ter aqui, ó. Aqui, ó, é o Server Alive Interval e Client Alive Interval. Essas duas configurações é o seguinte, do seu cliente SSH, você configura o tempo de inatividade que o seu cliente vai enviar uma requisição pedindo para fechar a conexão com o servidor. Quando você, não sei, quando você conecta no servidor, passa um tempo que você não mexe, aí quando você vai voltar a mexer, travou a tela e ele volta, logout. Ele dá esse logout automático. São essas configurações que ele tem por padrão, você pode sobrescrever essas configurações padrão para um host determinado, usando o Server Alive Interval. Então, essa configuração de SSH ajuda pra caramba, eu não deixo de usar isso para nada e vale muito a pena saber usar. É isso aí, pessoal. Valeu.